Bom, vamos falar vamos falar bastante da final aqui do domingo. Corinthians e Vasco, domingo 18 horas. Já nós vamos ao Rio de Janeiro com o Luiz Fabiani e o Bruno Migliozzi. Estão chegando à capital fluminense para atualizar as informações. Maracanã lotadinho e as informações é de que Corinthians e Vasco vão com o que tem de melhor, força máxima, né? Os dois times aparentemente aí sem problemas, quer dizer, o Corinthians até tem os seus problemas físicos, jogadores ali que alguns que não estão 100%, mas vão para o sacrifício agora. Último jogo, né? Agora não dá para poupar, joga ou não joga. Talvez o Garro comece no banco de reservas. Estava ouvindo o Fabiani hoje de manhã, conversando com o Marco Antônio Sabino e o Vitor Lupato no Manhã Bandeirantes, e o Fabiani entende que o Garro talvez comece no banco de reservas, porque ele não foi bem começando o jogo no meio de semana contra o Vasco, e então talvez o Dorival guarde ele para o segundo tempo para tentar de alguma maneira surpreender ali o Vasco da Gama. Aí o Corinthians começaria com aquele meio de campo reforçado que fez dessa maneira contra o Cruzeiro, né, e que deu certo, principalmente lá em Belo Horizonte, né? Não, o Fabiani está apostando no Carrijo, Aniele, o Carrijo, Breno Bidon e Maicon. Eu não gosto nem do... mais fechado, então. Eu não gosto do Carrijo e nem do Martínez para começar a partida, sinceramente. O Martínez não pode começar o Martínez nem não terminar dá, o jogo. Ele tem problemas seríssimos para criar jogadas. Martínez não vai começar, difícil. Outra coisa, ele se queimou no último jogo. Ele foi expulso em 2 jogos seguidos, vocês lembram, contra o Bragantino e contra o Cruzeiro, em 2 derrotas do Corinthians. Ele prejudica o Corinthians nesses 2 jogos. Ele não tem a cabeça no lugar, ele pode em 20, 30 minutos do primeiro tempo ser expulso com 2 cartões amarelos, dobrando os cartões, entendeu? Eu começaria com o Ranieri, com o Maicon, e eu concordo com você, Capri. Vai poupar o quê? Para comer o peru do Natal e fazer a virada do ano? Para pular ondinha? Cara, essa é hora de tomar injeção até onde não pode e vamos pro abraço, entendeu? Claro. É isso aí, é o último jogo do ano. Pro Corinthians fechar uma temporada que começou muito bem, mas que em 10 meses, né, 8 meses aí, foi tenebrosa quando o assunto era Campeonato Brasileiro. Então, é agora ou não é mais. Depois não tem mais o que poupar, né? Se não for agora, esquece. Aí só no ano que vem. Isso aqui que me chamou a atenção, há pouco o Paulo Pesolano foi apresentado no Inter, lá, Uruguai, 42 anos. Declaração forte dele, né? Aí perguntaram para ele... a intensidade do time ela foi pequena durante o ano, né? Alguns jogadores entregues durante o jogo. Cansou? Continua. Tá morto, vai até o fim. Eu quero o máximo de cada jogador. Isso é assim mesmo. Os Cruzeiro, ele falava exatamente, isso. Você viu que é do plano B, né? Ele falou que é uma honra ser o plano B de um clube que estava buscando o Tite. Falou que legal, vocês estavam atrás do Tite e eu vim aqui, que bacana. O negócio é o Garro e o Memphis, estou cansado, vai até o fim, cara. Eu também tô... Ainda mais numa decisão ainda. Agora, o técnico do Corinthians, a gente estava lá na arena, nós 4 estávamos lá com toda a nossa equipe, né? Durante a entrevista, o Dorival falou que 2 dias antes, né, Capriotti, na segunda e na terça, o Memphis não fez o trabalho com todos os jogadores porque ele já estava sentindo alguma coisa. Mas ele garantiu nessa entrevista que o Memphis vai jogar os 90 minutos contra o Vasco da Gama no domingo. A informação é que o Memphis fez o chamado controle de carga, né? Ele ficou ali dando aquela descansada, aquela repousada. Isso é nova, na nossa época não tinha isso daí não, hein? Mas São Miguel, hein? Fez o controle de carga dos 2 dias para poder estar em condições de jogar contra o Vasco. Como é que você explicaria mas não jogou, isso há né? 40 jogou anos mal, ouvinte, né? Hein? Que termo você usaria esse controle de carga aí? Ficou na banheira. Ficou na banheira. Ficou na banheira durante 2 dias. Jogadores mais antigos, parecia que eles tinham mais vontade de estar em campo. Total, sim, tá louco. sem dúvida. Sem dúvida. Os mas caras não perderam o jogo também, por né? nada. Perde o jogo por nada. Não queriam dar espaço para um concorrente. Nossa, os de hoje estão meio... você é uma dorzinha, tá salário fora. Garantido, tá né? fora. Dorzinha tá fora. Ficou muito claro, né? De que o Corinthians está tentando juntar todas as pontas aí dessa parte física para poder entregar ao Dorival Júnior o que tiver de melhor ali para ele poder escalar o time. Mas vocês acham que o problema foi tático do Corinthians no jogo de ida? Eu acho que contou, né? Eu acho que contou, foi tudo. Eu acho que contou muito com uma noite tenebrosa de todos os jogadores. Sim. Mas ninguém todos jogou os bem. caras jogaram muito mal. Olha, eu acho que dificilmente o Corinthians vai fazer um jogo tão ridículo e tão patético na volta. 2 jogos seguidos daquele nível ridículo, eu acho que é quase impossível. Até porque o Vasco vai sair mais nesse jogo, né? O Vasco não vai ficar ali
trancado. E o Vasco se fechou muito bem no primeiro jogo. Fechou muito bem. Fechou todos os caminhos ali do Corinthians. Então o Vasco vai sair mais jogando em casa. Vai abrir espaço. Vai ser um jogo mais franco. Vai ser um jogo mais aberto. Aí talvez o Corinthians se feche um pouco mais ali, com o meio de campo reforçado, e tente usar o contra-ataque. Mas contra-ataque com quem, né? Porque o Yuri Alberto tá atrapalhando o Corinthians. Pouca velocidade. Né? Pouca velocidade, pouca mobilidade. Ele não está ajudando o Corinthians. Então, contra-ataque com quem? Sobe o hino do Corinthians aí, João Paulo Capelanes. Salve o Corinthians, campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians. Minha gente, tá chegando a hora. Menos de 48 horas pra gente iniciar o jogo lá do Maracanã e conhecermos o campeão da Copa do Brasil nessa última formulação. Data, né? Ah, tá. É a última vez que nós vamos ter a Copa do Brasil com 2 jogos, o que é um erro, CBF. Que é um erro. A Conmebol já erra copiando a UEFA, já faz muita lambança em cópia da UEFA ou da FIFA. E agora nós vamos copiar também o que a Conmebol faz de errado. Essa cultura é diferente. Pra que isso? A final vai ser em Brasília, provavelmente, no ano que vem. Brasília pode ser uma Mané Garrincha. Agora, eu acho que eles vão fazer uma única final no ano que vem e eu acho que eles vão repensar o formato. Tô falando sério. Pelo amor de Deus, eu conversei com 2 vices da CBF e eles abriram pra mim que beleza, a maior parte concordou com o Edinaldo, mas eles vão fazer essa final única como uma espécie de experimento no ano que vem. Mas a final única foi do Edinaldo ou foi do Samir? Do Edinaldo não, desculpa, do Samir. Fiquei com o Edinaldo na cabeça. Do Samir. E aí, se não for aprovado, entre aspas, com a opinião pública, que não ficou legal o formato, eles podem voltar atrás em 2027. Tomara. Não está descartada essa não vai possibilidade. ser aprovado por um motivo, porque você deixa de ter 2 rendas. Porque Brasília vai receber os torcedores. Só que o que a gente vai ter? Hotéis super caros, falta de passagens baratas para os torcedores. Inventa aí um Flamengo e Palmeiras, que toda hora estão decidindo. Sim. O que você vai fazer? Como é que você vai fazer? Fala aí. Não Aí fazer. os caras colocam lá passagem a 6, 7 mil reais, hotel a 2 mil reais a diária. Ou Tá estradas certo, lotadas. tá isso certo aí. isso daí. Eles vão utilizar mais como experimento, quem sabe mude. Agora, eles aumentaram uma data, eles tiraram um jogo da final e fizeram uma fase a mais no formato da Copa do Brasil do ano que vem. Né? Então é isso. Vamos lá pro Rio de Janeiro então. Já estamos no Rio de Janeiro com a nossa equipe. Chegando ao Rio com Luiz Fabiani, com Bruno Migliozzi. Domingo, Pedro Martelli na narração e todo o nosso timaço técnico também, garantindo aquele som espetacular que todos vocês estão acostumados conosco aqui desde sempre. Vamos lá, Luiz Fabiani. Fala, Fabiani, boa noite. Boa noite para você, para todo mundo ligadinho no Esporte em Debate aqui na Rádio Bandeirantes. Já estamos na reta final aqui da nossa rota de São Paulo rumo ao Rio de Janeiro. Passamos há pouco pelo aterro do Flamengo. E trago um número, Capri, que pode ser uma surpresa a todos. Mas no bastidor do Corinthians, a diretoria do Corinthians estima que devemos ter 15 mil corintianos no Rio de Janeiro. 15 mil. Para uma carga de 4 mil ingressos. Então vem muita gente na expectativa de tentar entrar e não vai conseguir. E essa é a recomendação que a gente está passando desde o começo da semana, porque os ingressos têm reconhecimento facial. Quem não comprou, não compre de cambista, porque não vai conseguir acessar o setor visitante do Maracanã. Vamos combinar, né? 15 mil corintianos no Rio de Janeiro. Não vão conseguir entrar. Não vão entrar no Maracanã. Aliás, só 4 mil vão entrar. 11 mil vão ficar de fora, certo? O que os caras vão fazer? Vão sentar num bar lá, vão sentar num restaurante e vão assistir o jogo do Rio de Janeiro, com o sol, com o calor. Vai até o Rio pra ver o jogo. Mas o cara é gênio, né? Então, cada um, ô Pretzel, cada um fica com a sua mania. A mania do cara é ir pro Rio de Janeiro assistir o jogo da televisão lá. O cara vai tentar fazer como é que chama aquele negócio lá? Um cavalo de Troia, vai tentar invadir, né? Vai tentar dar não vai conseguir.
vai ter que ir sentar num lugar lá pra assistir o jogo. Ó, a gente já teve vários episódios de invasão que deram certo pros invasores, né? E as punições Não, mas não vai patéticas. dar. Então, assim, Não vai dar. eu não descarto qualquer tipo de problema aí nas entradas, porque a gente viu que recentemente no Maracanã esse tipo de coisa já aconteceu. Agora, a gente torce pergunta pra que pro não Fabiane, aconteça, né? Pergunta pro Fabiane, ele segue conosco, né? Ô Fabiane, os 600 ingressos voando, os que sumiram no Corinthians, já acharam? Então, Pretzel, a questão vem de um relatório elaborado pela diretoria do Corinthians para explicar o destino de cada ingresso. Desses 4 mil, só para explicar para a nossa audiência, desses 4 mil você tem um pouco menos de 3 mil destinados às torcidas organizadas. Você tem 120 destinados a conselheiros, 50 a associados e 40 a assessores do clube. E, além disso, 45 dos 4 mil destinados ao sócio torcedor. Essa divisão é um absurdo. Aí, cara. Pô, é só um Nessa absurdo. conta- Como é que o sócio torcedor tem 45 ingressos? Não, nem É preciso menos mais de falar. 1%. Menos de Não, 1%. mas isso é uma vergonha. Mas Os aí que tá, conselheiros que botaram o Corinthians no buraco tem 120. Isso. Aí o sócio torcedor que paga todo mês lá, que mantém a sua fidelidade, que ajuda o clube com o dinheiro. Os caras têm 45. Ah, tá de E brincadeira. o voo da alegria com 120 Os caras estão de conselheiros. brincadeira. Voo E da aí, alegria. nessa conta, Capri, você tem 600 ingressos que o Corinthians não define exatamente o destino. E é isso que está em apuração por nós, repórteres, para entender o caminho da coisa. Porque tem vários grupos de WhatsApp. Assim, a gente seria muito inocente, Capri, de achar que 120 conselheiros vão comprar os seus ingressos e vão para o jogo. Eu duvido. Muitos deles vão ficar em São Paulo e vão vender esse ingresso de alguma forma. Claro. Até porque circula em grupos de WhatsApp ingressos comercializados a até R$4.000. Nossa. 4 Ingressos pau. retirados, ingressos retirados sem custo, sendo vendidos a R$4.000. E aquele cara que paga o plano fiel torcedor, né? Ah, ele se bota o nariz Você de é um palhaço. né? otário. Eu Põe o já nariz de falei, palhaço. já falei 1000 vezes. Quem paga plano de sócio torcedor na grande parte dos clubes de futebol é um otário. Porque chega numa decisão, ele não consegue ir no jogo. E hoje eu criei um grande debate no Twitter, que eu também acho uma vergonha as uniformizadas terem direito a 3.100 ingressos. Lógico. Ah, porque eu vou a Tocantins, eu vou ao Raio que Parta, eu vou a Bolívia, Mas vai não como? sei. Vai Exatamente. como? E Exatamente. subsidiado pelo clube, É aí isso. eu também vou. E aí, Me Capelanes? pagando, eu também vou. Qual é a eu diferença, vivo do clube. Qual é a diferença de um bilionário que vem de jatinho e vai a todos os jogos, certo? E que paga o plano máximo, e de um cara que mora em Jundiaí que também paga o plano máximo e pega 2 ônibus pra ver o jogo. Qual é a Claro, diferença? nenhuma, zero. Nenhuma, eles pagam o mesmo plano. É uma vergonha o que o Corinthians faz com o cara do fiel ridículo. torcedor. E o pior, que eu fui voto vencido, porque tem vários torcedores que pagam, que acham que tá certo que os uniformizados tenham 3.100 ingressos. Então, fiquem sem ingresso, é isso aí. assistam em casa e paguem, gastem seu dinheirinho só de uma vocês. questão, É você isso. vê aí- Eu me irrito com burrice. Você vê vários escândalos acontecendo em vários clubes de futebol do Brasil e você vê as organizadas caladas. Por quê? Porque elas têm rabo preso com a diretoria. Porque elas são bancadas pela diretoria. Você acha que eles vão tentar bater de frente pra perder a boquinha que eles têm? Claro que não. É uma vergonha, é uma piada. E aí a gente fica aqui falando sobre Safiel, organização. Aí hoje eu li uma notícia aqui, o Fabiano certamente tem informação sobre isso, que o Corinthians vai rearquitetar o contrato com a Índigo, mas que a empresa vai seguir comandando o estacionamento de maneira terceirizada da Neoquímica Arena. É isso, Fabiane? Essa foi uma informação publicada pelo nosso colega, o Pedro Ramiro. Eu confesso que, como eu estava no deslocamento hoje, ainda não tive tempo para apurar exatamente essa história, mas o Ramiro ele traz que o contrato com a Índigo ele vai ser renegociado e o Corinthians tendo uma parte relevante do que entra do estacionamento. Eu vou explicar o que rolou. Quando o Corinthians definiu que precisaria alterar o seu contrato de estacionamento, algo que só a Rádio Bandeirantes bate há muito tempo, o clube abriu um processo chamado RFP, que ele recebe envelopes fechados com as propostas da concorrência. A Índigo participou desse processo e venceu o processo com uma readequação da proposta. Quando o Corinthians não tinha direito a nada do estacionamento, ele passa a ter direito a 35% do que entra, além de luvas de 60 milhões de reais e o perdão da dívida que o clube tinha de cerca de 11 milhões de reais com a empresa construída por ex-presidentes. Quer dizer, ao invés dos caras, então, acertarem o que eles precisam com a Índigo e eles tomarem conta do estacionamento da Neoquímica Arena, que pode render uma fortuna para o clube,
eles ainda fazem uma renegociação para quitamento dessa dívida e, consequentemente, ainda permitem o estacionamento, que é uma fortuna de dinheiro para o clube, ser terceirizado. Não, o Corinthians... Nossa, tem que ser estudado, velho. Tem que ser estudado e olha, eu não sou sócio-torcedor de nenhum clube, né? Não pago para nenhum clube, mas se eu fosse sócio-torcedor de um clube que me tratasse dessa maneira, Nossa. eu ia ficar profundamente irritado. Porque, olha, tem muito corintiano sócio-torcedor que o cara é fanático, ele faz tudo pelo Corinthians, ele dá a vida pelo Corinthians, ele paga ali religiosamente, mensalmente, a sua mensalidade ali, o seu valor, e ele certamente teria como missão estar no Maracanã nesse domingo. Evidente que E sim. ele enxerga essa farra do ingresso Pode falar? sem ter a chance de brigar É isso, por não um tem nem a chance. desses ingressos. É isso aí. E 45 no universo de quantos mil torcedores nós temos o sócio torcedor lá no Fiel Torcedor, Fabiane? Estamos beirando os 100 mil 100 mil. Esse é o número do Corinthians. É mais difícil você conseguir um ingresso do que você ser presidente dos Estados Unidos. É mais difícil você conseguir um ingresso do Fiel Torcedor para a final Corinthians e Vasco no domingo do que você se candidatar lá nos Estados Unidos para ser presidente. Quero ser presidente dos Estados Unidos. Eu nem quero mais falar sobre isso, Não. até porque no Twitter hoje... Eu queria falar sobre isso, Quesada, viu? Mas no Twitter hoje eu fui voto vencido, fiquei surpreso com a defesa. A defesa, Da sua certo? posição tá Defesa, perfeita. não defesa os uniformizados. E muita gente lavando as mãos. Tu paga, azar é teu. Assim, sabe? O problema é teu, que tu é fiel torcedor, não consegue ao jogo. Mas, ô, Azar é Pretzel, teu. É mais fácil você conseguir o ingresso sendo ligado a uma torcida organizada do que você sendo sócio do claro clube. que é. O conceito já Claro não é mais que fácil. é. Agora, peraí, o Luiz Fabiani falou 100 mil, né? Vamos arredondar 100 mil, certo, Luiz Fabiani? Isso. Do sócio torcedor. Eu tô aqui, o João Paulo tirou a foto que eu pedi, obrigado, João Paulo. O público pagante, 46.616 lá no jogo que a gente fez na Vasco e Corinthians e Vasco. Total 47.339. Aqui tem jornalista, tudo bem, né? Tudo bem. Então vamos colocar 46.616. Faça um sorteio. Se você fizer um sorteio, a cada 2 jogos e meio, você consegue assistir um jogo do Corinthians. Por exemplo, eu, você, Capriotti, Pedro Cohen, Pretzel e o Fabiani. Estamos em 6, certo? Eu, você e o Capriotti vamos no jogo. No próximo, vão Pretzel, Fabiani e Pedro Cohen. Todo mundo vai conseguir assistir pelo menos uns 20, 30 jogos do Corinthians, 20, 25 jogos do Corinthians em Itaquera. Isso não é democrático? Eu acho democrático. Porque eu É conheço... que tem a questão dos pontos, né, Quesada, que é importante porque ela serve como priorização para compra. No Fiel Torcedor, a cada Tudo bem. jogo que você compra o ingresso, você ganha um ponto. Tudo a bem. A prioridade máxima é para 135. Então, mas Por isso que tão poucos Fabiani, conseguiram. eu acho que o sistema também precisa ser repensado, porque o corintiano que mora lá em Osaka, no Japão, um dia ele vai voltar a morar aqui no Brasil. Aí ele nunca vai poder assistir um jogo do time dele, é isso? O Osmar Stabile falou Isso tá errado. no começo O da conceito gestão tá errado. que haveria um novo plano Não é? do Fiel Torcedor para aqueles que moram fora do estado e asseguraria a prioridade máxima em pelo menos 1, 2 jogos ao ano. Isso ainda está sendo debatido, mas é verdade o que você levanta aqui, sabe? Agora tem a Fiel Torcedor, ele não é pontuação, democrático. você tem razão também, né? A pontuação dá o direito do cara que vai a mais jogos, quando chegar uma final de Libertadores no estádio do Corinthians, ele vai ter a prioridade. Pontuação agora, por exemplo, tem 45 votos pros, tu é o 46º. Sim. Essa tua pontuação é espetacular. Tu sendo 46º, tu não consegue no jogo. Isso é uma vergonha, cara. É verdade. Isso é uma Sabe uma vergonha. coisa que eu acho tudo também? errado, né? Enfim, É, tá tudo o errado, cara né? que tem o plano de fiel torcedor, vou dar o exemplo do fiel torcedor, poderia dar o exemplo de qualquer outro plano de sócio torcedor. Eu vou dar um exemplo. Qual o benefício? A gente já tá falando aqui que o cara que paga o plano fiel torcedor é o cara que quer ter a prioridade para conseguir assistir o clube dele de coração. Ponto. Dito isso, qual outro benefício que esse sujeito tem? Tem um. Ele talvez tenha um descontinho na loja, então ao invés de pagar 500 pau numa camisa, pagar 470 e olha lá. Tem então, assim, desconto no não estacionamento que não, custa não, caro não pra tem. chuchu? Também Aí eu não. ia falar uma coisa, olha só como marqueteiramente falando, esses caras são burros, ou incompetentes, ou agem de má fé. Fabiane, o que vai ter na Neoquímica Arena domingo, 18 horas?
domingo às 18 horas você tem o Esquenta da Fiel, que o pessoal vai acompanhar. Não, dentro da Neoquímica Arena, dentro do estádio. Dentro do estádio não há nada anunciado, que eu saiba. Pois é. Deveriam Pois fazer. é! E cobrar ingresso. Abre a casa! Claro, Final da Receba o Libertadores. torcedor! Calma, João, calma. Não, calmo, Ó, cara. calma, eu não pelo calmo, amor de Deus. porque eu fico indignado. Final o da Corinthians é uma Libertadores, mina. o Flamengo abriu o Cruzada. Maracanã pro Sim, pra torcida. gente, atenção, o Corinthians é uma mina de dinheiro. Claro. O Corinthians tem dinheiro pra caramba. O Corinthians tá quebrado porque esses caras, ou eles são burros, ou são incompetentes, ou eles agem de má fé. E vários que passaram por lá e Essa é uma saquearam o baita clube. ideia, hein? Abriu o estádio pra Abre ver a o jogo. Neoquímica O Arena, Flamengo abriu. cobra É, aí, mete sei os lá, telões lá e cobra pronto. aí, sei lá eu quanto, sei lá, um 10 ingresso, reais, 10 é reais, isso, 10, 40, 20 pra conto, custear lá, 30 ia. conto, dependendo do setor, você vai ganhar dinheiro, você Tu vai põe- trazer o tu- torcedor, tu põe- priorize tu põe o 30 sócio, mil pessoas pelo menos. priorize o sócio torcedor Gente. para que ele possa acompanhar o time de coração dele dentro do estádio. Não, Pera aí um não. pouquinho. Deixa eu só, vamos completar as informações do Fabiano. Eles estão chegando lá no Rio de Janeiro, já vou trazer o Milhose também com o Vasco. Pô, eles Então estão vamos indo lá. de ré pra lá, meu? É, O vamos Xingote lá. dirigindo, irmão. Ô, Fabiane, vamos lá então, completando aí as informações do Timão e depois o Milhose vem com o Vasco. Vai, Fabiane. Bora lá, Capri. Seguinte, pouco antes de eu entrar aqui com vocês no Esporte em Debate, estava conversando com uma pessoa importante da diretoria do Corinthians a respeito da preparação, não só da diretoria, não, da comissão técnica. E a informação é que o Dorival Júnior, de fato, ficou muito insatisfeito com o que viu no jogo de ida, mas não só isso. Tendência de mudanças significativas na escalação. O treinamento amanhã, mais uma vez, ele não vai conseguir ter o tempo de campo que ele gostaria, de mandar todos os atletas para o gramado e fazer aquela assimilação tática. Vai ser muito no vídeo, muito na conversa, mas dá para esperar um Corinthians, ao menos em nomes, bem diferente no segundo jogo na final em relação ao que foi no primeiro jogo. Possibilidade, imagino eu, de saída do Rodrigo Garro do time mais uma vez. E o Yuri Alberto não? Eu E o tiraria. Roberto permanecendo. Hoje foi a Permanecendo. campo normalmente, trabalhou com os companheiros. O Memphis fez um trabalho específico fora de campo, assim como no intervalo entre os jogos de Cruzeiro e Vasco. Mas o Corinthians conta com ele para a final e por 90 minutos. Posso fazer uma Ó. pro Fabiane? Fabiane, dê uma notícia boa aqui pra mim, por favor. O Olha- Martínez e o Carrídio não iniciam o jogo, certo? Não dá para cravar, porque o Dorival vai rapaz. definir os 11 amanhã. Mas partindo do pressuposto que vai ter mudanças significativas, aumentam as chances de Carrilho e diminuem as chances de Martínez. Tá. E o Angileri E- não com o Bidu mais avançado? Também, quem sabe, foi algo que o Dorival fez bastante durante Bastante. o trabalho, né? O Bastante. Angileri sendo um terceiro zagueiro, às vezes até o Ranielli sendo um terceiro zagueiro. Isso tudo a gente vai conhecer Ô, Fabiane, amanhã. vamos tentar montar o time? Vamos lá, vai. Ó. O Hugo, certamente, né? Sim. Os dois laterais também não dá pra inventar muito, certo? O central E a Angileri. dupla de zaga também, o Dorival já mostrou que vai manter o Ramalho e o Então, Gustavo. Ramalho e Gustavo. A zaga não tem que mexer em nada, né? Se o Laterais também. Angileri entra, ele não vai mexer com o Bidu, ele libera o Bidu. Não, é. Né? Só que ele diminui o número de jogadores no meio campo. Vamos sem o Angileri, vamos essa só linha de 4 aí. O Ranielli vai pro jogo, certo? Esse Sim. vai pro jogo. O Maicon inicia o jogo? Meu palpite, Quetzada, seria o Maicon na vaga do Garro. E aí algo como Ranielli, Maicon, Bidon e Carrilho. Perfeito. Fechado o time. Muito próximo E do Yuri que foi e o jogo no Memphis. Mineirão. Yuri e Memphis. No Mineirão, a única diferença é que o Ranielli estava fora por uma pancada no tornozelo e jogou Martínez e Maicon no meio. Eu imaginaria algo parecido com o que foi no Mineirão, com o Ranielli na vaga do Martínez. Não sei se é do agrado da torcida e de vocês, comentaristas também. Não, eu gosto muito do Garro, só que o Garro você tem informado todo santo dia aqui, ele tá com problema, cara. Ele não tá normal, né? O ano não foi legal. Não foi legal e assim, também deixar um jogador desse fora, ele pode num passe decidir. Isso não quer dizer que ele não possa entrar no segundo tempo do jogo, né? Mas assim, vai ser um jogo de muita pegada. E o Garro, além de não estar conseguindo fazer o mínimo que ele precisa fazer na função de ser o criador, ele não corre atrás de ninguém. Ah, eu, se fosse o Dorival, eu surpreenderia de alguma maneira. Acho que o Garro é isso, deixa ele para entrar no segundo tempo, pode para ser. pegar o Vasco mais cansado. E eu botaria alguém no lugar do Yuri Alberto. Deixa o Yuri Alberto também para entrar no segundo tempo. Negão? Que legal. Guinegão, Sim. Vitinho, Ô, Capri, alguém então ali vamos lá. para surpreender o Vasco. Porque com o Yuri Alberto, todo mundo sabe o que é que a entrega do Yuri Alberto, o que é que ele vai entregar. Então ele tem que surpreender de alguma maneira o Dorival Júnior. Se ele for teimoso e seguir insistindo com esses caras que não estão entregando, porque o Yuri Alberto não tá legal fisicamente. O problema do Yuri Alberto é a questão física, por isso que ele não está entregando. Então deixa ele para o segundo tempo junto com o Garro. São dois jogadores ali que, quando entram em campo, põem preocupação no adversário e começa com um cara com mais vitalidade.
é o Vitinho, é o Guinegão, os caras estão inteiros fisicamente pra bater lá com os zagueiros do Vasco, pra fazer um 2 melhor com o Memphis ali, sabe? Pra ajudar a voltar na marcação, ajudar na marcação com mais qualidade. Mas Mas o o Dorival Memphis também não tá legal, preteriu o jogador a temporada inteira. No jogo mais importante do surpreender, ano, tem que achar vai colocar o tem Guinegão. Ele que arquivou o surpreender. jogador. Isso Ô, também. João, Ele arquivou o Yuri o cara. Alberto não tá jogando. O Tudo Yuri bem, Alberto Capri. não tá jogando. Eu talvez concorde com a sua tese. Ele tá com 10, mas, ele tá com mas 10, se ele começa acredita, com 10 mas em- se em acredita campo. que o Dorival ele vai abrir mão É estranho de isso, um é. jogador pra colocar o Não, outro que ele provavelmente arquivou não o vai ano deixar inteiro. Não é que eu não acredito, ele Não. tem que fazer alguma Mas coisa não vai diferente. fazer, é conservador demais. Eu acho que ele Mas aí deveria, ele vai mas não errar. fazer. Vai errar. Agora, vai nessa errar. linha, Capri, o Maicon também não tá 100%. O Ranieri também não tá 100%. O Memphis não tá 100%. Ou pois seja, se você tirar todo mundo que não tá bem, você praticamente não escala esse Não time tem aqui time. que o Fabiani trouxe pra gente, porque todo mundo tá sentindo alguma coisa. Verdade. O Carrijo, entre nós, gente. O Carrijo tá praticamente andando em campo, pô. Nossa, É só totó de lado, só Temporada toquinho, inteira. né? Desde que o Ramon Dias saiu. Pô, ele é ótimo pra pegar a bola e devolver pro zagueiro. Isso eu também faço. Desde que o Ramon Dias saiu. Se arrastando o Carrilho. Só Bom, só então, uma mensagem aqui, uma mensagem só, olha só. Rafael de Guarulhos, sou otário mesmo. Sou fiel torcedor há anos e fui em todos os jogos dessa Copa do Brasil. Queria muito ir pro Rio de Janeiro. Pergunta se consegui ingresso. Nem apareceu. E uma Esquece. carinha de palhaço. Bom, deixa eu... Ô, Fabiane, então você volta aí ao longo da nossa programação. Bom trabalho aí pra você. Passa pro Milhosa agora que eu quero ouvir o Vasco da Gama. Eu e a torcida do Corinthians, todo mundo, né? Pra gente saber o que é que o Fernando Diniz tá preparando aí pro Corinthians. Valeu, Fabiane, até já, hein? Valeu, Capri. Vocês me acompanham na programação da Bandeirantes e agora Bruno Milhose com tudo sobre o Vasco. Vamos lá. Fala aí, Milhose. Boa noite. Fala, Capri. Tudo bem? Abraço pra você, pra todo mundo ligado aqui no Esporte em Debate. E chegamos agora à cidade do Rio de Janeiro, onde a gente tem esse jogaço no domingo. Vou falar um pouquinho sobre o Vasco, Capri, a preparação. O Fabiano já atualizou tudo de Corinthians. E como o Diniz gostou muito do que viu contra o Corinthians na Neoquímica Arena, deve manter a mesma escalação, nenhuma novidade. Apenas uma notícia muito triste, viu, Capri? A gente lembra que no aquecimento do jogo em Itaquera, o Matheus Carvalho, o volante do Vasco, sentiu alguma coisa e ficou de fora do jogo. O Vasco submeteu o jogador a exames e houve realmente um rompimento completo, assim, do ligamento do joelho. Uma situação muito grave, uma lesão complicada, pois é. E vai perder longos meses, é um moleque da base que vai certamente fazer falta. Não era o titular do Vasco, mas é um desfalque significativo aí para esse jogo. E no aquecimento, né, Milhose? Foi no aquecimento. No aquecimento, Capri, um lance muito esquisito e é praticamente sozinho, ele acabou se machucando, uma lesão muito grave. Então o Matheus Carvalho está fora, não é um desfalque do time titular, o Diniz deve manter aquela formação no meio de campo com o Cauã Barros, o garoto da base que também corre demais, é muito bom, o Thiago Mendes que tem mais qualidade de passe e o Felipe Coutinho da armação com o trio de ataque de Gomes, Nuno Moreira e Rayão, um trio muito rápido, o Verrete deve seguir no banco de reservas. Para destacar um pouquinho do ambiente, Capri, uma iniciativa do Vasco muito legal. A gente vê aí em São Paulo, direto a gente fala, né? Os times paulistas dão ingressos, vários ingressos para conselheiros, todos eles estão no jogo. O Vasco fez questão de dar todos os ingressos para funcionários, viu, Capri? Todos os funcionários receberam uma camisa oficial e o ingresso para Parabéns final. ao Vasco. Boa. O Vasco não jogava uma final há muito tempo, então valorizou todos os funcionários, sem exceção, estarão presentes no estádio do Maracanã. O Vasco tem muitos ingressos, então 60 mil ingressos lá para os vascaínos, né? Então dá para dar para os conselheiros, para os funcionários e faz muito bem, muito legal mesmo. Tá calor aí no Rio, Milhose? Capri, a gente acabou de chegar e no Rio, assim, quando faz frio pra gente tá calor ainda, né? Cidade muito úmida, mas tá marcando o termômetro aqui 25 graus Tá bom. na noite carioca. Eu tenho uma pergunta Eu importante tenho pro uma pro Milhose. Milhose, Eu uma tenho- pegadinha. Milhose, quem é que descobriu o caminho das Índias? Quem descobriu o caminho das Índias, Isso. Fletcher? Cristóvão Colombo. Não, Vasco da Gama, irmão. Vasco da Gama? Pelo amor de Deus, essa é a pegadinha, cara. pegadinha, ele Mas, falou mas da pegadinha. associa o quiz, cara. Valendo 1 milhão. Associa o time que cobre pra quem Eu ia ter descobriu que o ligar caminho pros das Índias. universitários pra Mas responder, ele né? foi bem, porque você falou que era uma pegadinha, o Vasco da Gama Isso. seria algo lógico. Ele falou, vou apostar no Cristóvão Nossa, mas Colombo. Mas eu tenho uma pergunta mais Que era o importante pro concorrente Milhose. do Vasco da Gama. Eu tenho uma pergunta mais importante, atenção. Milhose, onde é que tu estudou, irmão? Eu estudei na USP, Universidade de São Paulo. Essa aí foi na pressão, viu, meus amigos? Eu tenho a pergunta mais importante que não foi feita pro Milhose até aqui. Ô Milhose, como é que tá a altitude aí no Rio de Janeiro? Eu não senti tanta diferença. O lugar Como é que mais tá alto que eu já tudo em tive aí em São São Paulo, Paulo, por né, exemplo, foi Campos do Capê? Jordão, se eu não me engano, tem 1.200, né? Então é um... Mas ainda assim, não mudou muito a vida por enquanto, não.